Essa é a quarta mensagem da nossa série. Nós já começamos a falar sobre o profeta Isaías e o processo de purificação que ele viveu para que estivesse pronto para ser quem Deus chamou ele para ser. Ele precisou passar por esse processo para que fosse expresso através dele a glória de Deus. Nós falamos também sobre sabermos quem somos, sobre refletirmos a identidade de Deus antes de fazer qualquer coisa. Antes da gente tentar fazer algo ou dizer que estamos prontos, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber o que vai se manifestar através de nós, porque não é só sobre dizer, eu estou aqui, me usa, mas é sobre estar pronto para viver um processo de saber quem somos primeiro. Não só para fazer, mas para ser quem Ele nos chamou para ser. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, principalmente nas nossas reações, porque nas reações sai o que realmente está dentro. Quando a gente pensa para agir, a gente tem tempo de fazer alguma coisa fake, sim ou não? Quando você consegue planejar. Mas quando você reage, sai o que realmente está dentro. Então as nossas reações talvez sejam mais importantes do que as nossas atitudes, porque elas vão mostrar quem nós somos. A gente não é responsável pelo que vem. A gente não tem controle sobre o que vem, mas a gente tem controle sobre o que sai de nós a partir disso aí. O que vem pode te trazer muita frustração, muita decepção, muito medo, muito desconforto. Mas você pode escolher, baseado na dependência de Deus, o que vai sair de você. E isso é ser igreja. Amém? Vamos para o texto? 2 Coríntios 4. Nós vamos ler do 1 ao 18. E depois a gente vai caminhar por este texto. Normalmente eu uso muitos textos, mas hoje eu vou usar menos textos e nós vamos mergulhar mais nessa palavra aqui. Vamos lá? Portanto, vimos que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. O que nós temos? Um ministério. Não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para o que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus,
para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês, estão ouvindo? A vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito da fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Vou repetir. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, olha lá, para onde a gente olha. Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Eu acho que eu já podia descer, né? Posso descer, então? Glória a Deus. Que palavra linda. Que palavra poderosa. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui de frente com a Tua palavra. O Verbo, que é o Senhor, que é o próprio Cristo. E a nossa oração aqui é que o Senhor, o Teu Espírito, fale conosco. Fala conosco, porque as minhas palavras são muito pequenininhas, são muito limitadas e falíveis, mas das Tuas são poderosas. As Tuas alcançam lugares que só o Senhor conhece dentro de nós. E seja assim, para a nossa transformação e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que a gente vê nesse texto é que nós recebemos um ministério. Um ministério não é para pastores. Um ministério não é para missionários. Um ministério não é para apóstolos. O ministério é para nós. Para todos nós. Deus nos deu a tarefa de viver e estabelecer o reino dele aqui. Então, se você achava que você ainda não tinha um ministério, eu queria te dizer, sim, você tem um ministério, e um grande ministério, e o mais lindo de todos, que é viver estabelecendo o reino de Deus na terra. Mas é para isso que nós precisamos conhecer esse evangelho. Porque existe uma grande distorção do que é o verdadeiro evangelho no mundo. E Paulo já falou sobre isso, isso não é novo. Paulo falou sobre isso há muito tempo atrás. Porque, infelizmente, existem muitas falas de enganação e de distorção. Como se o evangelho fosse uma maneira de nos fazer chegar onde nós mesmos achamos que temos de chegar. Isso não é evangelho. Evangelho é para nós sermos quem Ele nos chamou para ser. E isso que a gente está fazendo aqui não tem valor apenas terreno, mas tem valor eterno. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas de salvação. Nós fomos resgatados para resgatar. Nós somos os instrumentos de resgate. Eu não sei se você já precisou de um salva-vida na tua vida. Você já se olhou como um instrumento de resgate? Já imaginou se todos nós saíssemos da nossa casa toda segunda-feira ou todo dia pensando assim: quem é
a pessoa, ou quem são as pessoas que eu preciso resgatar para Cristo hoje? Esse é o sentido de eis-me aqui. Porque se eu digo eis-me aqui, e na segunda, na terça, na quinta, na sexta eu vivo para mim mesma, significa que isso não tem valor nenhum. E é poderoso quando a gente vem, a gente canta, que louvor poderoso nessa noite. Glória a Deus, eu fiquei ali glorificando o Senhor pelo louvor. E nós oferecemos ao Senhor nessa noite, é maravilhoso. Mas se isso parar aqui, e eu não entender que eu tenho um ministério de resgate, eu não posso dizer, eis-me aqui. E a palavra está dizendo que o Deus desse mundo cegou a mente daqueles que não creem, para que eles não consigam ver a luz das boas novas. Agora, a minha pergunta para você é, será que a gente também não foi afetado por essa cegueira? Porque se nós estamos vivendo com a mentalidade do mundo, nós também estamos cegos. Se a gente ainda está buscando o que o mundo busca, se a gente ainda está galgando posições que o mundo nos disse que nós precisamos alcançar, significa que essa mentalidade não tem nada a ver com o Evangelho. Será que a gente entendeu? A minha pergunta, a primeira pergunta, que vocês sabem que eu amo fazer muitas perguntas, a minha primeira pergunta é, será que a gente entendeu alguma coisa do Evangelho? Porque se te oferecer um Evangelho fácil, eu já queria te falar, começa a duvidar por aí, porque não é fácil, não é simples. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. E se estão te oferecendo um Evangelho sem a cruz de Cristo, e não é só sem a cruz de Cristo para Cristo, porque pouco se fala da cruz de Cristo, mas é sobre a cruz de Cristo para você. É sobre você realmente carregar a cruz de Cristo. Se estão te apresentando o Evangelho sem cruz para você carregar, fuja. Isso não é Evangelho. Se estão te apresentando uma mensagem de conveniência, de conforto, de sossego, eu queria te dizer, fuja. Porque isso não é Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem de cruz, não só da cruz dele, mas da tua. E da ressurreição, não só dele, mas da tua também. Porque quem morre em Cristo, ressuscita com ele. Então, não é sobre você. Evangelho não é sobre você. Você não veio a esse templo hoje pensando, hoje eu vou lá buscar minha bênção. Se você veio, eu queria já te pedir perdão. Porque o que você vai receber aqui é uma mensagem que vai te contar a verdade. A verdade da cruz, porque a bênção você já recebeu, a vitória já foi feita, já está tudo na tua mão. Você não precisa de bênção, não é que você não vai ter uma bênção aqui, é que você já não precisa, porque a bênção que você precisava para a tua vida toda, você já recebeu. Então creia nisso. E não é sobre nós, é sobre Ele. E é sobre Ele em nós, e é sobre Ele através de nós. Não é sobre você. Evangelho não é sobre você. É sobre Ele em você. E é sobre Ele através de você. Então quem sai falando de si mesmo, já não entendeu. Porque é por Ele. E é sobre Ele. É sobre uma mentalidade completamente transformada no conhecimento de quem Deus é. E a verdade é que a minha impressão é que a gente constrói deuses. Será que a gente não construiu um Deus do nosso jeito? Só que o Deus do nosso jeito não é Deus, é ídolo. E para você viver a realidade do Evangelho, você tem que permitir que todos esses ídolos caiam, sejam destruídos, porque os ídolos do nosso coração vão nos impedir de viver o que a gente precisa viver. Tem uma autora chamada Hannah Smith, que diz assim, tudo em sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você adora.
Porque o caráter do adorador sempre será moldado pelo caráter do que adora. Que Deus você conhece? Que Deus te apresentaram? A Bíblia diz que o Evangelho abre a nossa mente, a nossa mentalidade para o conhecimento de Deus. Então, se tem uma oração que você precisa fazer, pare de fazer oração pedindo coisas. Experimenta. Eu sei que é difícil precisar de uma coisa e não pedir. Mas eu queria que você fizesse um teste essa semana. Uma semana. Pare de pedir pelas coisas que você acha que precisa. Vamos fazer um deal? Ninguém precisa me prometer nada. Mas eu só estou propondo. Pare de fazer orações pelas coisas que você precisa. E comece a fazer a melhor oração, que é: Senhor, se revele a mim. Eu quero te conhecer. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. E eu queria dizer para vocês, eu tenho certeza que Ele vai responder. Porque Ele não despreza um coração contrito. Ele não despreza um coração vivendo de verdade. Senhor, eu quero te ver. Eu quero te conhecer. A terceira coisa que a gente vê aqui, nesse texto, lá no versículo 7, volta para mim lá. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aqui na minha versão diz assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então, uma das coisas mais importantes da gente lembrar é que nós somos vasos de barro. E quando a gente se apresenta a Ele como instrumento dele, a gente tem essa consciência de que de nós não temos nada. É tudo sobre Ele. Você é apenas um vaso. E Ele, inclusive, te prepara para carregar essa riqueza toda. Não é qualquer vaso de barro que carrega a riqueza. Sabe qual que é o vaso que carrega a riqueza do Evangelho? É o vaso que se permitiu ser moldado pelo oleiro. E ser moldado dói. Porque às vezes a gente quer fazer remendos. Porque às vezes a gente pensa que é pelo lado de fora. Porque às vezes a gente pensa que como a gente já é um vaso velho, Deus pode usar. A verdade é que não. Nós vamos precisar passar pelo processo de transformação para que Ele deposite em nós a riqueza. Eu lembro que há muitos anos atrás, uma amiga nossa aqui de Port Charlotte falava assim: ai, pastora, vamos cantar aquela musiquinha, aquele corinho do Vaso Novo? Aí eu falei para ela: não, isso aí eu não quero cantar mais. Vocês lembram dele? Eu quero ser Senhor amado. Lembra? Os mais velhos lembram, cante comigo. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aí eu falei: esse aí eu não quero mais cantar, não. Que medo. Vai que ele me quebra de novo. Sabe o que eu descobri?
Ele quebra uma vez, quebra duas, quebra três, quebra quatro, quebra cinco. E Ele vai quebrar quantas vezes Ele achar necessário para nos fazer vaso pronto. Porque é o vaso novo que recebe a glória, não é o velho. E todas as vezes que a gente se fecha para se quebrar, nós vamos repetir processos. Todas as vezes que a gente quiser se blindar de um trabalhar, a gente está impedindo o Senhor de nos fazer de novo. Você tem medo de ser quebrado? Porque você já sabe onde você precisa ser quebrado, não sabe não? Eu sei. Eu sei onde eu preciso também. Agora, se você sabe que Ele é um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de segurança, um Deus de proteção, por que que você está impedindo Ele de te quebrar? Sabe o que vai acontecer? Se você não deixar Ele te quebrar, você vai ficar paralisado. E não vai fluir. E o dia que Ele te perguntar o que você fez com o que eu te dei, você corre o risco de falar assim, não sei. Porque eu não consegui suportar o que o Senhor queria depositar em mim. Porque o meu orgulho não deixou. A minha prepotência impediu o Senhor de trabalhar. Eu queria te dizer hoje, em nome de Jesus, pare de resistir. Pare de resistir. Pare de pensar que isso está vindo para o teu mal. E deixa Ele quebrar esse vaso de novo. Deixa Ele te refazer quantas vezes Ele precisar. Porque aí sim, a glória de Deus vai ser vista. Quando a gente não deixa Ele trabalhar em nós, é porque a gente está achando que a gente vai estabelecer, a gente vai fazer, a gente vai realizar de acordo com a nossa competência. Porque disseram para você que você pode. Porque alguém diz para você, vai que você consegue. Eu queria te dizer, não é sobre competência, é sobre dependência. Porque você sabe que pela força do teu braço, você vai lá e faz, sim ou não? No fundo a gente sabe. Se a gente quiser fazer as coisas do nosso jeito, a gente vai, a gente enfrenta. Só que no reino, só que no mundo espiritual é ao contrário. No mundo espiritual você entende que toda a tua competência não serve para nada. E que a dependência de Deus vai te fazer chegar onde Ele quer que você chegue. O mundo ensina a gente a desenvolver competências. Nas escolas, nos currículos escolares, o que a gente escreve lá é desenvolver essa competência. Desenvolver autonomia aqui, desenvolver autonomia ali. Mas no reino a linguagem é outra. No reino você precisa realmente reconhecer que mesmo sendo capaz de fazer algo humanamente, você decidiu viver pela dependência. Viver pelo sopro do Espírito Santo de Deus, porque o poder vem de Deus e não de nós. E todas as vezes que a gente olhar para tudo, achando que a gente vai dar conta, a gente se frustra. E é por isso que tem muita gente frustrada. Porque até hoje tentou fazer com a força do braço. Sabe aquela área ali que ainda você ainda não conseguiu transformar? Pode ser que talvez você esteja fazendo na força do teu braço.
Mas é exatamente na fragilidade do vaso, que a gente se torna dependente e obediente. E não existe evangelho sem obediência. 1 Coríntios 1, 26. Olha o que está dizendo. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. E a mensagem que está incutida aí é a seguinte: Deus não chamou pessoas perfeitas. Deus chamou pessoas dispostas. Você está aí lutando para ser perfeito? Queria te dizer, para de tentar, porque você não vai conseguir. Porque a lei é muito dura para você. Você está achando que pela tua força do teu braço você vai conseguir para provar para os outros que você pode? Não é sobre isso. É sobre depender do que Deus depositou em você. E a gente luta contra a dependência. A verdade é que o tempo todo a gente fica querendo fazer de tudo para não depender de nada e de ninguém. Sim ou não? É uma luta. Porque você quer sim provar que você consegue. Você quer provar que você pode, só que no Evangelho é completamente contrário. Você só vai viver toda a realidade do Evangelho na tua vida a hora que você bater no peito e dizer: reconheço que eu não posso nada, reconheço que eu não sou nada, reconheço que eu não tenho nada, reconheço que de mim nada de bom flui se não for o Espírito Santo de Deus, se não for Cristo dentro de mim. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto, está lá no versículo, lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, do 8 ao 10, vamos ler de novo, rapidinho. Eu vou ler nessa minha versão aqui que eu gosto, diz assim, ó. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Você tem carregado o morrer de Jesus em você? Porque se você está vivendo só para você e só do seu jeito, pode ser que você ainda não tenha entendido que você precisa carregar o morrer de Cristo em você. E essa pressão que você está sentindo, ela não te abala. A pressão te prepara. Eu queria te convidar a se alegrar com a tua pressão. Está vendo essa pressão aí que você está sentindo? E de todos os lados, né? Porque parece que vem de todo lado. Essa pressão não te abala. Essa pressão está te preparando. E não quer dizer que a gente está ignorando a pressão. Não é sobre ignorar a pressão. Porque tem gente que finge demência. Tem gente que olha uma situação e pensa assim, eu vou fingir que isso não está acontecendo. Vou fingir demência, né? Não é comigo. Não é sobre isso. O Evangelho não é mentira, o Evangelho é verdade. E no Evangelho a gente precisa, inclusive, lidar com as coisas de uma maneira muito verdadeira. Não é sobre você fingir que nada está acontecendo, mas é sobre reagir de acordo com o poder do Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que te faz discernir todas as coisas. E vai se revelando, vai se movendo. Só que esse agir é sobrenatural. Não é no mundo natural. Nós somos pressionados, muito pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Uau, como é que isso foi acontecer? Mas nunca desesperados. Dá para entender a diferença?
é muito grande. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, você pode se abater, você pode chorar, mas não destruídos. Quem traz no corpo a morte de Cristo, também carrega a vida dele. E quem carrega a vida não desanima. Quem carrega a vida não se desespera. Quem carrega a vida não se sente abandonado nunca. E quem carrega a vida nunca se sente destruído. É a vida dele em nós que nos enche de esperança. Como anda a tua esperança? Porque tem dia que a gente acorda e a pressão é tão grande. E a gente tem mania, além de tudo, de não olhar só para o desafio do dia, mas a nossa mente vai lá no futuro. É só a minha mente que faz isso? Não, mas a mente já vai lá no futuro e enxerga um caos. Sou só eu? Não é assim? Porque se algo chega, se essa pressão chega, nós somos tentados a ver um caos lá na frente. E sabe o que eu tenho aprendido? Uma coisa muito simples que todo mundo fala, mas nem sempre a gente coloca em prática. Eu tenho aprendido a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O que Deus fazia com o povo no deserto? Ele mandava comida de 15 dias e falava, guarda aí. Era isso? Dia, um maná. Todo dia, o Senhor já tem para você o teu maná, o teu alimento, o teu sustento. E não é só de coisas materiais que eu estou dizendo, é de tudo. Mas vocês entendem que quem não quer depender não vive do maná? Quem não quer viver dependência não vive de maná. Sabe o que acontece? Quem não quer viver de dependência? Quando Deus fala, não guarde, porque amanhã eu vou te dar, não guarda, só confia, porque amanhã eu vou te dar. Essa pessoa guarda, e o que acontece com que ela guarda? Apodrece. Sabe por que às vezes se sente podre por dentro? Porque você está guardando coisa que Deus não mandou você guardar. Porque Ele já te falou, amanhã eu vou te dar, e você precisa confiar. Ele não te abandona. Então viva o dia de hoje e para de pensar no caos que o teu futuro, que a tua mente está criando, porque o caos não vai acontecer. Sabe aquelas piores cenas? Já aconteceu isso com vocês? De sonhar, acordar de madrugada pensando, ou então parar de, não dorme mais, acorda, não dorme mais, porque a tua mente foi lá no ambiente do caos. Você começa a ter crise, fica sem ar. Só eu? Sabe por quê? Você está gerando esse caos que não existe. Porque se Deus já disse que vai estar com você hoje, vai estar com você amanhã, vai estar com você depois de amanhã, que caos é esse que você está criando na tua mente se ele não aconteceu? E não vai acontecer. Porque nós somos filhos. E filhos têm herança. Então, ao invés de olhar para o caos, olha para a herança. E não se desanime com o que você está vendo. Mas será que a gente escolheu realmente viver essa morte? Lidar com essa morte de hoje para que essa vida se manifeste através de nós? Morre hoje. O que você está esperando para morrer amanhã? Morre hoje. Entrega hoje. O que está faltando você entregar? O que você está segurando na tua mão? E Deus já falou, me entrega. E você ainda não conseguiu. Você está segurando para apodrecer na tua mão. Vai apodrecer. Se segurar, vai apodrecer.
Porque quando você segura, você acha que é seu. E não é seu. Não é nosso. Nada é nosso. Tudo é dele. E para entregar, precisa morrer. Sabe aquele lugar do teu futuro que você ainda não conseguiu entregar? Sabe? Aquele lugar que você está segurando até hoje, achando que aquilo ali, aquilo vai ter que acontecer. Eu queria te convencer hoje. Te convidar. Convencer eu não posso. A entregar. O mais precioso precisa ser entregue para que Ele tome conta. Porque enquanto você segurar na tua mão, eu vou repetir, vai apodrecer. Segunda Coríntios, de novo, vamos ler do 13 ao 17, mais uma vez. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não, qual é o desânimo que está tentando assolar o teu coração? O Senhor tem me feito experimentar tanta esperança. Tanta esperança. E é claro que, por outro lado, o desânimo tenta bater na porta. Mas quando o desânimo tentar bater na porta, diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. O que está te desanimando? Porque o desânimo rouba a tua força. O desânimo rouba a força de viver. O desânimo é aquele que quer te segurar na tua cama para falar, daqui hoje eu não vou sair porque eu não tenho força, não aguento mais. Mas, volta lá, não desanimamos, o 16. Embora exteriormente estejamos, sim, ninguém está negando aqui, exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu queria te convidar a viver esse renovo, dia a dia, hora a hora, minuto por minuto. Sinta o renovo de Deus. Sinta o fluir do renovo de Deus, porque é esse renovo de Deus que vai te fazer caminhar. É o renovo de Deus que te faz correr quando você não está enxergando nada. Seja renovado em nome de Jesus. Por que eu preciso viver esse renovo? Por quê? Vamos para o 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Aí você olha para mim e fala assim, você deve estar de brincadeira. Você acha que isso aqui que eu estou passando é leve? Você acha mesmo, Ioná? E você está achando que é momentâneo, já faz um tempinho. Depende do jeito que você olha. Como é que você está olhando para isso aí? Está pesado, tá? Muda teu olhar. Vamos mudar o olhar? Porque se a Bíblia está falando que é leve, é leve. Se a Bíblia está falando que é momentâneo, você crê que é momentâneo? Eu creio. Eu decido crer. Leve e momentâneo sofrimento.
estão produzindo. Aí é que tá. Cadê? Ó o propósito. Ó o propósito. Olha para o propósito. Olha para o propósito. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Por isso que são leves e momentâneos, porque o peso da glória é imenso. O peso da glória você não consegue imaginar. O peso da glória você não consegue medir. O peso da glória você não consegue nem carregar agora. Você está disposto a mudar o teu olhar? É leve e é momentâneo quando eu olho para o tamanho do peso da glória que é eterna. O que é leve vai lidar com o peso da glória. E o que é momentâneo vai ser trocado pela eternidade da glória. Quando a gente tem consciência do que está sendo gerado no processo, a gente se fortalece. Então, para de olhar para o processo e pensa no propósito do processo. E se você ainda não entendeu, o Deus de toda a glória, Ele te revela. Revelação não é para pastor. Revelação não é para profeta. Revelação não é para bispo, para apóstolo, para missionário. Revelação é para você. Não sou eu que vou te revelar alguma coisa, eu não sou nada. Eu só estou aqui porque Deus me chamou para estar aqui como um vaso. Mas a revelação é para você e Deus quer se revelar a você. A cada um de vocês. Sem mistério. E quando a gente percebe que Ele quer gerar em nós essa nova consciência, esse novo olhar, a gente permite que Ele nos fortaleça. O teu fortalecimento vai acontecer a hora que você se propuser a abrir os olhos para enxergar o teu processo de maneira diferente. Tem propósito aí, tem poder aí, tem glória aí. Amém? E por último, 2 Coríntios 4,18. É o mesmo texto. Olha o que está dizendo. Assim, fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Aí você fala assim para mim, Ioná, humanamente, como é que eu vou fixar os meus olhos em algo que eu não consigo ver? Está complicando. Como que eu vou fixar o olho? Então, vamos fixar num ponto. Fixa num ponto. Fixa aqui, ó, no número 2. Assim, tá ali. Eu estou vendo, tá fácil fixar ali. Como que eu vou fixar os olhos no que eu não estou vendo? Aí é que entra, sabe o quê? A tua fé. Você tem fé aí? Fé é sobre o que você não vê. Fé é sobre o que você ainda não viu, mas já foi gerado no mundo espiritual. Eu queria te convidar. Não tente fixar os seus olhos no que você está vendo, porque se você fixar os seus olhos no que você está vendo hoje, você vai paralisar, vai perder todas as suas forças e você vai desistir. Agora, o que está dizendo aqui é: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E a minha pergunta para você é: o que você tem visto? Para onde você tem olhado? No que você tem se baseado para tentar prosseguir? Onde estão seus olhos? Porque se seus olhos estiverem nas circunstâncias,
você vai desistir. Porque a circunstância é de dor, a circunstância te assusta, a circunstância te faz ter medo, a circunstância rouba a tua esperança. Mas quando eu decido ver todas as coisas com os olhos espirituais, aí sim, eu fecho os meus olhos naturais e falo: Senhor, abre a minha visão, ilumina a minha consciência, ilumina o meu olhar, porque eu me recuso a olhar para essa situação de maneira terrena, natural, mas eu decido olhar para isso com olhos espirituais, porque o que se vê com olhos naturais é transitório, é momentâneo, mas o que se vê com olhos espirituais, com a mente de Cristo, é eterno, é lindo, é poderoso, é tremendo, é glorioso. E aí sim, quando você olha com o olhar espiritual, com os olhos de Cristo, você está pronto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu já decidi não ficar preso aqui. Isso aqui não é para mim. A Bíblia diz que nós somos o quê? Estrangeiros nesse lugar. E se você é estrangeiro nesse lugar, por que você está preocupado? Você está tão preocupado com o que está acontecendo aqui, ó, no nível natural das coisas. Para quê? Para parar? Para desistir? Para chorar? Para paralisar? Não. Eu me recuso a olhar para a circunstância. Eu me recuso. Porque eu decido olhar com um olhar de vida, de esperança, de restauração, de glória. O que está te prendendo? Qual que é a corda que está te segurando para você romper com todo esse jeito carnal de olhar para as coisas? Será que tem uma corda te segurando aí, dizendo assim: você não consegue ver mais do que isso? Se tem, eu queria te convidar: desata. Abre mão. E nada te prenda, porque existe uma mentalidade nova sendo gerada a partir da vida de Cristo em você. Está aí na tua mente. É a consciência transformada. E eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, tudo que é terreno, tudo que é físico, tudo que está no mundo material não te prende mais, nem a circunstância te prende mais, porque a partir de hoje você vai olhar para isso com os olhos do Espírito Santo, deixando que Ele te molde, deixando que Ele molde a tua consciência. Você já parou para pensar? Você já colocou a mão na tua consciência e falou: Senhor, gera a tua consciência, a tua mentalidade, porque é isso que é a vida. Essa que é a vida de Cristo. Não é você trocar de roupa, não é você vir aqui e participar de um batismo e falar: agora eu vou me vestir assim, o assado, agora eu vou mudar meu jeito de falar, agora eu vou falar em língua evangeliquez. Não é. É a nova consciência gerada pela mentalidade de Cristo em nós. A consciência da dependência do Espírito vai nos levar a
cumprir o chamado. E aí sim, olhando para a situação do jeito certo, eu não só vou dizer, eis-me aqui, mas Ele vai me receber como alguém que decidiu fazer o que Ele quer, o que Ele chamou, o que Ele desenhou, o que Ele desejou. Para quê? Para quê? Para a glória dEle. Mas não é só para a glória dEle, é também para o teu bem. Quer viver o bem de Deus? Você quer viver todo o bem de Deus na terra? Abre mão do que você acha que é bem. Abre mão do que você até hoje pensou que era o bem. O que você pensou que era o bem aqui na terra é muito pouco. Existe um bem maior sendo gerado dentro de você. Depois que você permitir que a morte de Cristo seja a tua morte, para que a vida de Cristo seja a tua vida. É sobre isso. Carregue a morte de Cristo em você todos os dias, abrindo mão da tua vontade, se entregando, dependendo, sendo suscetível à voz do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Dá uma vontade de orar? Não dá não? Feche os seus olhos aí. Tire os olhos de tudo que é físico agora. Senhor, a tua palavra, essa palavra, como a tua palavra é rica. E o que eu sinto é que a tua palavra nos arranca de lugares. A tua palavra nos arranca de lugares que tem nos prendido. Porque às vezes a gente fica segurando nas nossas mãos algo que não é nosso, para não querer depender de ti. Mas não tem como dizer, eis-nos aqui, se a gente não entregar tudo. E hoje nós, como corpo, como igreja, como tua noiva, decidimos entregar tudo nas tuas mãos. Até as coisas que a gente ainda acha que são nossas, mas que não são, a gente nem sabia, mas que elas não são nossas, e nós nos entregamos completamente. Nós morremos para nós, para que a tua vida seja gerada em nós e que flua essa nova consciência, essa nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, a mentalidade da vida, a mentalidade da esperança, a mentalidade da glória de Deus. Nós queremos não só pisar neste lugar da tua santidade, no Santo dos Santos, mas nós queremos morar neste lugar. Porque nós não queremos experimentar a glória, não. Nós queremos viver de glória em glória. Porque se a gente viver de glória em glória, aí sim, a glória vai ser vista em nós e através de nós. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. É isso que nós oramos aqui hoje. Nós estamos aqui, Senhor, em completa dependência, morrendo para o nosso eu, para o nosso ego, para os nossos achismos, para as nossas velhas convicções, para que as tuas convicções sejam geradas, haja essa entrega, e na dependência nós possamos viver a tua glória, em nome de Jesus, porque tu és digno, tu és digno, tu és digno, não só do nosso louvor,